Olá pessoal, hoje vamos continuar falando da teoria cinética do equilíbrio. Em particular, vamos falar sobre a distribuição de Maxwell-Boltzmann. A distribuição de Maxwell-Boltzmann é extremamente importante para a teoria cinética dos gases porque ela é o ponto-chave que permite a conexão entre a dinâmica microscópica de um gás e seu comportamento macroscópico. O comportamento macroscópico nós estamos acostumados a estudar no dia, a perceber no dia a dia, a medir no dia a dia, que é justamente relacionado a propriedades como pressão, temperatura, calor específico. Então, só que essas propriedades macroscópicas elas são um resultado desse comportamento coletivo de entes microscópicos. Quem pela primeira vez fez essa conexão, mostrou que era possível fazer essa conexão entre o micro e o macro, foi um cara chamado James Clerk Maxwell, em 1859. Ele introduziu justamente um conceito matemático, que é uma função de distribuição, para explicar o comportamento de um gás. Então, por essa e outras contribuições à teoria cinética dos gases, o Maxwell é considerado como fundador da teoria cinética moderna. As suposições do Maxwell são, para a derivação de sua função de distribuição, são as seguintes. O gás ele é composto por um número indefinido de esferas pequenas, duras, perfeitamente elásticas, durante o processo colisional. Então, ele está idealizando, né? Nós não estamos entrando em detalhes sobre a estrutura microscópica das moléculas, sobre a estrutura molecular, apenas assumimos elas como bolas de bilhar. Elas são duras, significa que elas não são maleáveis ou não são elásticas como uma bola de borracha. Elas não se deformam durante o processo colisional e elas conservam a energia cinética durante a colisão. Isso significa ser perfeitamente elástica, né? Significa que as colisões são elásticas. Então, quando as esferas colidem, dentro daquela esfera de influência que nós discutimos há um tempo atrás, as direções de saída após a colisão são equiprováveis. Então, toda e qualquer direção pode ocorrer após a interação dentro da esfera de exclusão. Também Maxwell supôs que a posição Maxwell supôs que a distribuição ela é independente do tempo. Então, para qualquer vetor posição que a gente considerar dentro da análise do gás, dentro da análise de um gás, nós estamos assumindo que essa distribuição ela independe do tempo. E ele também supôs que as componentes de velocidade são independentes. Então, isso significa dizer que Vx, Vy e Vx, Vy e Vz podem ser escritas de maneira completamente independente uma da outra. Então, elas não possuem uma relação intrínseca entre si. Se as componentes de velocidade são independentes, nós vimos que é possível escrever a função de distribuição da seguinte forma. Então, temos que a função f dr dv, sabendo que f é uma função dr, vx, vy e vz, podemos escrever isso como sendo f dr dvx, f dr dvy, f dr dvz. Então, isso me permite dizer que o número médio de partículas dentro de uma determinada faixa definida entre V e V mais dV é dado pela seguinte relação. Então nós vimos o seguinte, nós vimos que na aula passada que dN6 é igual a N
vezes o F dV3 dr3. Ou que é essa relação N, F, dr, dvx, dvy, dvz, dvx, dvy, dvz, dx, dy, dz. Então foi isso que nós vimos na última aula. Se a gente quer trabalhar com o número de partículas por unidade de volume do espaço de fase, a gente pode escrever essa relação da seguinte forma. Então nós podemos escrever dn6 sobre dx, dy, dz. Isso aqui a gente pode chamar de dn3. Por quê? Porque a gente reduziu 3 graus de liberdade. A gente reduziu, né, dentro do espaço de fase, nós temos então 6 dimensões, nós tiramos 3. Então a gente passa a trabalhar com 3 dimensões, dn3. Então nesse caso aqui, olha, o dn3, então ele fica igual a, já usando a ideia da independência de velocidade como sendo f dr dvx, f dr dvy, f dr dvz, tudo isso como sendo dvx, dvy, dvz. Então isso aqui é o número médio de partículas dentro de uma determinada faixa de velocidades. E essa faixa de velocidades para a componente x seria dvx até vx mais dvx, para a componente y seria dvy e vy mais y dvy, e para a componente z seria uma faixa de vz e vz mais dvz. Então esse é o número de moléculas, de maneira mais simples, é o número médio de moléculas que eu tenho dentro de um volume do espaço por unidade de volume do espaço de fase. Então, dentro de uma determinada faixa. Se a função é isotrópica, melhor dizendo, né, uma das exposições de Maxwell é que a função de distribuição é isotrópica. Isso significa que a dependência com o vetor cai e que nós podemos escrever f drv apenas como f dv, f do vetor v. Então vamos analisar esse aspecto de isotropia. Então lembrando, a isotropia ela envolve uma independência com a orientação do sistema de coordenadas. Não interessa a orientação do sistema e nós sempre teremos o mesmo valor da função de distribuição. Então a função de distribuição ela independe de uma determinada orientação. Então a gente pode explorar um pouco mais essa ideia de isotropia, né? O que significa a ideia de isotropia, que é a ideia mais poderosa dentro das suposições de Maxwell. Então, imagina que nós temos um gás dentro de um tanque, como está representado aqui. Ó. Se a gente imaginar as velocidades, os vetores de velocidades das moléculas contidas nesse gás, contidas nesse tanque, nós temos então, vamos ter moléculas com essa velocidade, moléculas com essa velocidade, moléculas com essa velocidade, com essa, e assim por diante. Ou seja, nós temos moléculas em qualquer velocidade possível ali. Vamos supor que nós
queremos analisar apenas aquelas moléculas que têm uma determinada magnitude V. Como esse gás ele é um gás que está em condições normais, temperatura e pressão, nós vimos que sempre nós vamos ter muitas moléculas nesse volume. Então, na última aula nós vimos que em 1 metro cúbico de gás, por exemplo, 1 metro cúbico de ar em condições normais, temperatura e pressão, nós vamos encontrar ali 10 na 25 moléculas. Isso significa que, se eu analisar um gás como esse aqui, eu vou ter muitas moléculas com a magnitude V. Então, seguramente eu terei muitas moléculas com a magnitude V, com a magnitude V1, V2, V3 e assim por diante. Estamos focando aqui só V. Então, para representar isso aqui, imagine que eu pegue cada vetor velocidade dessa molécula com magnitude V e represente isso num diagrama Vy, Vx. Vimos que nós temos isso aqui. Então como é que ficaria? Olha, só centre cada um dos vetores. Como os vetores têm o mesmo tamanho, né, se a gente centrar e pegar, olha, cada molécula tem uma componente Vy, cada molécula tem uma componente Vx. Se a gente pegar o seu vetor velocidade, a gente vai ver algo assim, né? Então eu pego outra molécula, tem assim, pego outra molécula, tem assim, tem outra molécula, é assim, é assim, assim, tem uma molécula para cá, para cá, para cá. Então quando eu vou plotando cada um dos vetores, analisando cada uma das velocidades, nós percebemos o seguinte, que a gente consegue, aos poucos, né, à medida que a gente vai incluindo mais moléculas, a gente vai preenchendo todo o espaço envolvido nesse diagrama. A gente vai preenchendo todo esse espaço aqui, olha. Quanto mais a gente coloca... Por quê? Porque a gente tem muitas moléculas, né? No final, o que a gente percebe? A gente percebe que aqui, essas moléculas, se a gente ligar todos esses vetores velocidades, todas as pontas desses vetores velocidades, que isso aqui nós temos uma isolinha com comprimento 2π V. E se observarmos em 3 dimensões, a gente vai ver aqui uma isosuperfície com área 4π V ao quadrado. Então, em 3D, né, nós vamos observar aqui que esses vetores, eles formam uma isosuperfície cuja área é 4π V ao quadrado. Então, essa ideia justamente de isotropia. Não existe direção preferencial. A gente vai encontrar moléculas igualmente orientadas na direção de Vx positivo quanto Vx negativo, Vy positivo, Vy negativo. Então, não há porquê as moléculas estarem orientadas numa direção preferencial. Então, em termos estatísticos, qualquer velocidade é equiprovável. Então, claro que um gás, quando analisado sob essa ótica, ele não tem apenas velocidades V. Ele tem velocidades V1, V2, V3. E se a gente analisar isso, incluir todas essas velocidades, nós vamos ter aqui, olha, várias isosuperfícies em 3 dimensões. Por exemplo, uma isosuperfície com velocidade V1, uma isosuperfície com velocidade aqui, olha, V2, uma isosuperfície com velocidade V3, e assim por diante. Então todo o espaço ele fica preenchido, todo o espaço de velocidades ele fica preenchido por
cascas com superfície 4π v ao quadrado. 4π v1 ao quadrado, 4π v2 ao quadrado, 4π v3 ao quadrado. Então, dessa forma, né, em função da isotropia, nós podemos dizer que f de v é justamente uma constante, que f de 1 relacionada à magnitude V1, que f de 2 associada à magnitude V2 e que f3 associada à magnitude V3, todas são constantes. E que se são constantes, por quê? Porque não há dependência com orientação, nós também podemos concluir que V1, df1, df2 e df3 é igual a zero. Então, essa é uma característica que nós temos, né, quando nós temos isotropia. Veja que quando nós falamos de isotropia e analisamos, por exemplo, um gás que escoa em um tubo, a princípio nós não podemos aplicar uma distribuição, não podemos considerar as suposições de Maxwell. Para entender um pouco melhor essa ideia, imagine o seguinte. Imagine que nós temos aqui uma onda sonora viajando na direção de x. Aqui. Tem uma onda sonora cujo centro de massa viaja com uma velocidade o x. Aqui. Então, na região não perturbada, a gente vai ter o quê? Se a gente pegar um pequeno volume aqui e analisar as velocidades, a gente vai ter essas velocidades aqui, olha. Então, se a gente pegar uma magnitude só, né, pra gente... Então, a gente vai ter equiprobabilidade, ou seja, eu tenho velocidades, eu tenho moléculas distribuídas com todas as velocidades possíveis. Ou seja, a distribuição é isotrópica. Só que quando a gente imagina um gás escoando em um tubo, isso aqui não é verdade. Por quê? Porque para ele escoar, ele precisa ter uma direção preferencial. E quando a gente observa como fica a função de distribuição nessa situação, a gente nota algo similar a isso aqui, olha. Ou seja, que existe uma probabilidade maior de ter moléculas viajando em uma direção preferencial. Significa que, se a gente analisar, por exemplo, f de Vx, a f de Vx ela é maior do que a f de Vy. Existe uma probabilidade maior de ver moléculas viajando em uma direção específica. Quando nós assumimos, então, que existe uma direção preferencial, que existe um fenômeno de transporte acontecendo, ou seja, existe um movimento em uma direção, transporte de alguma quantidade, por exemplo, quantidade de movimento em uma direção, significa que há uma quebra da hipótese de isotropia. Isso significa que gases que satisfazem as suposições de Maxwell apresentam propriedades macroscópicas que são invariantes no tempo e no espaço. Ou seja, que as suposições de Maxwell não permitem a modelagem de fenômenos de transporte. Então a gente sempre precisa ter isso em mente. Isotropia significa a impossibilidade de modelar fenômenos de transporte, uma vez que os fenômenos de transporte exibem, né, em função de gradientes internos ao sistema, exibem uma direção preferencial. Então, no caso do escoamento, por exemplo, a gente tem uma diferença de pressão. Isso significa que, na média, você tem mais partículas escoando numa determinada direção do que em outra.
Então vamos lá. Vamos derivar agora a função de distribuição. Assumindo então as suposições de Maxwell, uma vez que nós temos então condições de equilíbrio, são propriedades invariantes ao longo do tempo. Então se a gente pensa aqui no número médio de partículas com velocidade entre v e v mais dv, nós podemos escrever o seguinte. Então nós temos que dn3 é igual a nf aqui dvx, dvy, dvz, dv3. Ou, de modo compacto, né, que isso é f, v, dv3. Então lembrando que eu estou utilizando aqui já o conceito da função de distribuição normalizada. Então onde f é aquele fzão dividido por n. Então, função de distribuição normalizada. Então essa relação, o que ela está nos dizendo? Ela está nos dizendo o seguinte, que uma característica especial da função de distribuição é que ela permite que a função de distribuição associada ao vetor seja escrita dessa forma aqui. Então, é justamente essa característica funcional entre f do vetor v e f das componentes vx, vy e vz que vai permitir que a gente determine a forma da função de Maxwell-Boltzmann, a forma da distribuição de velocidades moleculares. Então note que, quando a gente observa essa relação, f de v e f de vx são funções diferentes. Então f de v, ela inclui todas as componentes. Vx, vy, vz. É f associada a princípio ao vetor v. Só que quando a gente fala em f de vx, a gente só está olhando para a componente em uma determinada direção, na direção x. Então, a princípio, embora a gente use o mesmo f aqui para representar isso aqui, f de v e f de vx são funções diferentes. Então, tome agora o ln, a função logaritmo natural neperiano, dessa relação aqui. Tome o ln de x de ambos os lados. Então, nós temos que isso vai ficar ln de f de v igual a ln de um produto. Ln de produto é a soma dos ln's. Então dá ln de f de vx mais ln de f de vy mais ln de f de vz. Ok? Agora faço o seguinte, derive ambos os lados em relação a vx. Depois poderemos fazer a derivada em vx, em vy e vz. Mas, nesse momento, vamos fazer a derivada apenas em relação a vx. Então nós temos o seguinte, temos derivada de ln de f em relação a vx, que é igual a derivada de ln de f de vx em relação a vx, mais derivada em relação a vx de ln de f de vy, mais derivada em relação a vx de ln de f de vz. Como as componentes vx, vy e vz são independentes, se eu derivo uma função que depende de vz, de vy ou de vz em relação a vx, isso dá zero.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, então, o resultado, nós temos que dvx, dln, df, dv, dvx, dln, df, dvx. Vamos pegar essa relação para a gente aproveitar. Ok. Tá, vamos explorar um pouco o primeiro termo dessa equação do lado esquerdo. Então, eu posso escrever dvx, ln df, dv, como sendo 1 sobre f dv, df dv, sobre dvx. Isso nós podemos fazer. Note, quando nós falamos em isotropia, isotropia significa que eu não preciso me preocupar com a orientação do vetor. Então, de modo equivalente, eu posso dizer que f de v depende da componente v. F do vetor v depende apenas da componente v. Desculpe, da magnitude v. Onde v, nesse caso, ele é vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Tudo isso, né, elevado aqui a 1/2. Nós temos. Então, o que a gente tem aqui? Veja, aqui nessa relação posso explorar um pouquinho mais, né? Posso usar a regra da cadeia, então posso escrever isso aqui assim, 1 sobre f dv, df, dv, dv dx. dv dx, dvx, desculpe, isso fica igual que a derivada da magnitude v, que depende de vx aqui, olha. Então isso vai dar 1/2 dvx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado menos 1/2 vezes a derivada desse termo entre parênteses, que vai dar 2vx. Então daqui a gente conclui que dv dvx, isso aqui é v sobre vx sobre v. Veja que isso aqui é 1 sobre v. Então o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos que 1 sobre f dv. Aqui a gente já pode então usar só v, né? Usando a hipótese da isotropia. dvx, que isso ficou igual então a 1 sobre f dv vezes vx sobre v. Ok. Então aqui nós chegamos a esse resultado aqui, analisando somente essa parte da relação. Então o que nós temos aqui? Agora a gente pode pegar esse resultado e igualar esse aqui, olha. Então vamos fazer o seguinte, então nós temos aqui que 1 sobre f dv, df, dv, vx sobre v é igual agora
esse termo aqui, olha. Esse termo ele pode ser escrito como sendo 1 sobre f dvx df dvx sobre dvx. Eu vou passar esse Vx para cá. E nós vamos ficar com essa relação aqui. Ó. Então, vamos passar para aqui. Ó. Então, essa relação a gente vai poder escrever isso assim. Ó. 1 sobre FdV, dFdV. Aqui temos 1 sobre V. 1 sobre Vx vezes 1 sobre f de Vx df dvx. Então isso aqui depende de V. Então olha que curioso, né? Essa relação aqui ela é apenas uma função de V. Por outro lado, essa relação aqui é apenas uma função qualquer de Vx. Então são funções, uma depende de uma variável e outra depende da outra. Quando a gente está analisando um gás, nós podemos ter qualquer valor de Vx e qualquer valor de V, a princípio. Então a única maneira de satisfazer essa igualdade, de satisfazer essa relação, é que o lado esquerdo seja exatamente igual ao lado direito, quando essas duas relações são iguais a uma constante. A única maneira de satisfazer essa relação é que o lado esquerdo e o lado direito sejam iguais a uma constante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com variáveis diferentes. Aqui nós estamos trabalhando com V, aqui estamos trabalhando com Vx. Então elas só são iguais para quaisquer valores de V e de Vx quando ambas forem iguais a uma constante. E essa constante a gente pode considerar um valor como menos 2β, porque a gente já sabe o formato que isso aqui vai dar. Então, a gente já escolhe um formato para a equação, para essa constante que está aqui. Então o que nós temos aqui? Nós temos que 1 sobre Vx, 1 sobre f, df dvx, igual a menos 2β. Podemos resolver essa equação da seguinte forma. Se a gente isolar df, f do lado, deixar f, dependência com f do lado esquerdo e a dependência com Vx do lado direito, a gente fica com uma relação assim, ó, Vx dvx. Essa é uma equação diferencial que pode ser resolvida integrando. Então, nós ficamos aqui com integral df sobre f, ln df, menos 2β, integral de Vx dx, Vx dvx, Vx ao quadrado, sobre 2, mais uma constante. Essa constante nós podemos escolher de forma adequada como sendo ln de A. Então ln de A dá o C. Porque nós agora vamos isolar aqui f a partir da aplicação de um exponencial de ambos os lados dessa relação. Então nós ficamos com f igual, aplico o exponencial em ambos os lados da relação, tenho exponencial de ln de A fica um A aqui, e isso aqui fica exponencial de menos 2. Esse 2 vai com esse 2 e fica
beta Vx ao quadrado. Então veja que isso aqui é f de Vx. Então essa é uma relação importante para nós. Então podemos fazer a mesma coisa para as componentes Vy e Vz. O que a gente vai conseguir no final? Então, quando a gente escrever então f de v, lembrando da primeira relação que nós estamos analisando, vai ficar algo assim, olha. Lembrando que isso aqui é associado ao x, é um ax aqui. Ó. Então isso vai dar ax, um ay, um az, de exponencial de menos beta Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. Então, quando a gente aplicar isso, fazer o mesmo procedimento para a direção Vy e para a direção Vz, a gente vai ter equações equivalentes para Vx e para Vy e para Vz. Então, combinando essas relações, a gente tem algo com essa forma. Ou, de forma um pouco mais simples, a gente fica com uma relação assim, f dv igual a exponencial de menos beta v ao quadrado. Essa aqui é justamente a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Isso aqui é justamente a distribuição que a gente buscava. Então, a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Podemos determinar o valor dessa constante. Lembrando que nós estamos trabalhando com densidades de probabilidade. Então, se é uma densidade de probabilidade, ela está condicionada. Então, nós podemos dizer que a integral df dv, integrado em todo o espaço de velocidades, ela deve ser igual a 1, considerando todos os vetores velocidades possíveis. Então é a partir dessa relação que a gente pode determinar então o valor de A. Vamos fazer isso. Então temos o seguinte, o que a gente precisa satisfazer? Precisamos satisfazer essa condição associada a uma densidade de probabilidade. Então, f de v, nesse caso, representa a probabilidade de eu encontrar uma molécula com velocidade v, com vetor velocidade v. Então, vamos fazer o seguinte. Então, nós temos ali, a gente derivou essa relação e nós vamos agora utilizá-la. Isso aqui fica f de f de Vx, f de Vy, f de Vz. Então isso aqui é dvx, dvy, dvz. Isso deve ser igual a 1. Então temos então que isso vai dar
AX exponencial de menos beta Vx ao quadrado dVx. Vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai dar AY exponencial de menos beta Vy ao quadrado dVy. E mais um AZ exponencial de menos b Vz ao quadrado dVz. Se a gente observar essa integral aqui, olha, essa integral é uma integral já conhecida. Vejam, nós estamos trabalhando aqui com as componentes de velocidade Vx, Vy e Vz. E essas componentes, a princípio, variam de menos infinito até infinito. Então a integral que nós estamos trabalhando aqui, essa aqui, olha, menos infinito até infinito, exponencial de menos beta. Por exemplo, a primeira em relação a Vx, dVx. Só que nós podemos considerar, a princípio, exponencial de menos beta Vx ao quadrado é uma função par. Logo, ela pode ser escrita como sendo 2 vezes 0 até infinito, exponencial de menos beta Vx ao quadrado. E essa integral nós conhecemos. Essa integral aqui dá 2 vezes 1/2 de raiz de π sobre beta. Então isso significa que aquela relação ali ela vai ficar A então aqui a gente vai ter, olha, nós temos aqui, ó, esse 2 vai embora com esse 2 aqui, então nós vamos ter aqui, ó, raiz de π sobre b, raiz de π sobre b, raiz de π sobre b. Então essa resultado daquela integração tripla ali, ela vai ficar a π sobre beta, desculpe, falei sobre b, π sobre beta, vezes π sobre beta, vezes π sobre beta. Tudo isso aqui deve ser igual a 1. Desse modo, a constante A fica determinada como sendo igual a beta sobre π elevado a 3/2. Essa realmente é uma equação, termo importante para nós. Porque é um passo mais próximo agora, né, da determinação final da função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então o que nós temos, né, pessoal? Então nós ficamos com a seguinte função. A gente ficou com a função f de v, f do vetor v, como sendo então π beta sobre π elevado a 3/2 exponencial de menos beta dv ao quadrado. Esse é o formato então, da distribuição que a gente queria, a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, chegamos então nessa relação aqui, olha. Essa distribuição de Maxwell-Boltzmann, mas ainda falta um parâmetro. Ficamos com o parâmetro, uma dependência com o parâmetro beta. Antes de determinar o valor de beta, vamos, né, tentar tirar alguma informação dessa, né, tentar entender da onde até
Então vamos tentar, antes de determinar o valor de beta, vamos tentar ver como é que a função de distribuição depende justamente desse parâmetro. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? Então, se a gente plotar a função de distribuição, a gente percebe, digamos, a gente pode considerar aqui para simplificar, vamos dizer que Vx e aqui vamos considerar Vy e Vz igual a zero. Nós podemos também escrever aqui, ó, o V, usar uma função, normalizar V, de acordo com essa relação. Então a gente reescreve V em termos nessa função reescreve o V em termos de um V asterisco. Então multiplicando o V aqui por raiz quadrada de beta. Então a gente pode plotar isso em termos de um V asterisco aqui. Então o que a gente percebe, né? A gente percebe o seguinte, olha. Isso aqui é uma função de distribuição normalizada também, para o valor máximo da função de distribuição, para ficar entre 0 e 1. A gente percebe que beta tem uma função importante na distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então aí a gente vê que, à medida que o beta aumenta, né, a distribuição ela fica mais ampla, mais larga. Ou seja, quanto maior o valor de beta, né, maior a probabilidade de encontrar moléculas com velocidades maiores. Então, olha, a gente aumenta o valor de beta, o inverso, desculpe. Né, quanto menor o valor de beta, quanto maior o valor de beta, mais concentrada vai ficando a função de distribuição. Então, de alguma forma, à medida que ela fica mais concentrada, isso significa que nós temos menor probabilidade de encontrar componentes de velocidades maiores. Então isso já nos diz alguma informação sobre beta. De fato, nós podemos mostrar que beta está relacionada à energia cinética translacional média. Então eu quero que vocês mostrem para mim que a média da energia cinética translacional, ou seja, usando o conceito de médias macroscópicas que nós vimos na última aula, quero que vocês mostrem que a média da energia cinética translacional, que é apenas 1 meio de mv ao quadrado, na função de distribuição de Maxwell, dv3, que isso aqui é igual a 3m sobre 4 beta. Ou seja, quero que vocês mostrem que a média da energia cinética translacional ela é igual a 3/4 de m sobre beta. Ou seja, a energia beta está relacionada, de certa forma, à energia cinética média, de maneira inversa. Quanto maior o beta, menor a energia cinética translacional. Ou seja, a gente percebe que quanto maior o valor de beta, a gente tem a probabilidade maior de encontrar as velocidades moleculares em uma faixa menor, com componentes de velocidades menores. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas que nós, em breve, faremos uma discussão para sanar essas dúvidas que, eventualmente, vão surgir ao longo do nosso curso. Tá bom, pessoal? Então nos vemos. Até mais.